Olá, meus amigos e amigas, tudo bem? Falarei de forma resumida hoje aqui, eu vou tentar, mas seguindo os sites oficiais da Prefeitura de Magé sobre a história de Magé, conforme prometido no vídeo que fiz anteriormente, sobre o brasão de Magé. Eu tenho certeza que essas informações ajudarão vocês a realizarem as provas que estão por vir, tá? Do concurso público de magistério na cidade de Magé. Aproveito também a você para pedir o seu like e se inscrever no canal, pois fazendo isso você ajuda o professor André Mistério a criar mais conteúdos como este aqui, tá bom? Mas antes de começar, eu queria te mostrar uma coisa aqui na internet. E tem muito professor aí falando que não vai ser cobrado a história de Magé, que não vai ser cobrado isso ou aquilo. Bom, eu vou abrir aqui o edital para vocês verem, tá bom? Ó, vamos ver aqui no edital. Esse aqui é o edital, tá bom? Da IAN, estou no site oficial da IAN. Observem aqui, ó. Conhecimentos específicos, professor 2. Olha só o quanto de coisas específicas você tem que estudar. Fora que, se você é professor 2, você vai dar aula do primeiro ao quinto ano, tá? Então você tem que ter um conhecimento aí de alfabetização, aqui ó, de ciências, né? Conhecimentos matemáticos, a construção dos conhecimentos matemáticos, tá vendo? E tem uma coisinha aqui também, ó, estudos sociais e política no Brasil colônia, no Império e na República. Mas olha só isso aqui, ó, que interessante. Tem professor falando besteira na internet, falando que não vai ser cobrado, mas olha só isso aqui. Aspectos geográficos e econômicos no Brasil, aspectos geográficos e econômicos no município de Magé, ou seja, isso pode ser que eles cobrem lá os distritos, tá? No aspecto geográfico. Aqui, ó, município de Magé, aspecto histórico, geográfico e econômico. Então você precisa sim estudar a história de Magé, tá bom? Bom, após ter comprovado aí a minha tese de que você precisa estudar a história de Magé, vamos começar. Eu fiz aqui um compilado, tá? Até porque na internet, pessoal, há 3 versões da história de Magé, tá? Na Câmara, no site oficial da Câmara dos Vereadores, tem as 3 versões lá. E no site oficial da Prefeitura você vai ver uma versão resumida. Então o que eu fiz? Fiz outras pesquisas por fora e fiz essas pesquisas aí dentro dos sites oficiais. E fiz um compilado aqui para você da cronologia, dos pontos que mais são importantes, tá ok? Vamos lá. Deixa eu só mudar aqui, que aqui é tipo um mini estúdio, entendeu, pessoal? Então eu tenho que me virar aqui nos 30. Vamos lá. Deixa eu só acertar aqui uma coisa. Acertado tudo, vamos lá. Aqui, ó. Considerações antes de começarmos, tá? Essa aula. Vamos lá. Atualmente, Magé pertence ao estado do Rio de Janeiro, que é localizado na região da Baixada Fluminense, e é um dos municípios que integram a região metropolitana do Rio de Janeiro, tá? Eu vou falar posteriormente em capitanias hereditárias. Vocês vão ver que nós estamos na capitania hereditária de São Vicente, que ela é subdividida em 6 Marias, tá? Eu vou dar um reforço nisso daqui a pouquinho. Tem os distritos, né? Muita gente não quer falar sobre os distritos, mas pelo que eu pesquisei, são esses aí, tá bom? Primeiro distrito, Magé. Deixa eu com a ajuda da canetinha aqui. Ó, Magé, é bom dar uma decorada. Vou diminuir aqui o pontilhado dela. Magé. Segundo distrito, Santo Aleixo. Terceiro distrito, Rio do Ouro ou Rio Douro. Quarto distrito, Suruí. Quinto distrito, Guia de Pacobaíba, que também é conhecida como Mauá ou Praia de Mauá. Agora aqui tem um adendo, tá? Estrada de Ferro Mauá. Foi a primeira estrada de ferro construída no Brasil, tá, gente? A gente vai dar uma olhada nisso. Se não me engano, foi no século XVIII. E sexto e último distrito é a vila de Inhomirim.
tá ok? Vamos lá, o ano era 1000 depois de Cristo. Como é que você sabe disso? Bom, por meio de sítios arqueológicos. E lá em Magé tem um sítio arqueológico chamado, lá em Barão de Iriri. Joguem aí no Google Maps, você vai ver onde é Barão de Iriri. E lá possui um sítio arqueológico, onde eles encontraram bastante coisa, tá? E tudo que a gente vai ler aqui tá nos sites oficiais e algumas coisas que eu encontrei à parte, tá? Eu já falei para vocês que a gente tem que chamar os índios não de índios, mas sim de povos originários ou povos autóctones. Autóctone é aquele que é daquela região, originário daquela região. Quanto a esse sítio arqueológico, encontraram 2000 fragmentos de ossos indígenas, do povo originário dali, de Magé. Só que desses 2000 fragmentos, 44 índios foram identificados. Desses 44, 4 crianças. Além dos ossos, foram encontrados vários fragmentos de cerâmica que mostram a capacidade cultural dos índios brasileiros, tá? Os índios tupinambás cultivavam, lógico que na base de subsistência, a mandioca, o feijão, o milho, o amendoim, o tabaco, como se fosse algo lúdico. Aí o tabaco é uma coisa mais prazerosa ali, para eles, A pimenta, a banana, o caju, o mamão, entre outras variedades de alimentos e frutos. Uma coisa interessante também é que eles teciam algodão, que com esse algodão tecido eles faziam as redes, Também fabricavam cestos de cipó, vasos de barro, flautas de bambu, machados de tartaruga, aquela casca dura da tartaruga, e agulhas de espinha de peixe. Os índios viviam em suas aldeias ou tabas. No centro das tabas ficava uma praça ou ocara, onde eram realizados os encontros das tribos, e seus cemitérios ficavam próximos às suas tabas. Tá? Os índios, povos originários, os tapuias, habitavam nessa região, que hoje chamamos de Magé. A gente vai ver também depois os possíveis significados de Magé. Óbvio que a cidade vai escolher o melhor significado, e eu, como administrador de uma cidade, também escolheria o melhor significado da minha cidade. Os índios tapuias foram expulsos para o interior do continente com a chegada de quem? Dos tupis. Esses tupis, eles eram da Amazônia, tá? Quando os primeiros colonizadores portugueses chegaram à região, no século XVI, a mesma era ocupada pelos dos tupinambás, também conhecidos como tamoios. Tá ok? O que acontece? Aqui muito se fala, gente? Deixa eu virar a câmera aqui pra mim. Peraí. Então, aqui muito se fala em descobrimento do Brasil. Mas vocês sabem que eu estou dando aula aqui para professores. O Brasil não foi descoberto, Na visão eurocêntrica, o Brasil foi descoberto. Tudo bonitinho, está ali nos livros de história. Mas na visão dos indígenas, foi uma invasão que teve aqui. Os indígenas já habitavam aqui. Foi um genocídio que teve aqui. Ok? E também os portugueses já sabiam que havia vida aqui, até porque os franceses já estavam aqui há tempos, tá? E há relatos de que fenícios já vieram ao Rio de Janeiro e tudo mais. Então, não há o que se falar desse tipo de coisa, entendeu? Óbvio que numa prova, uma prova formal em que te pergunte se foi descoberto, você vai dizer que foi descoberto, mas vamos parar para pensar um pouco, tá ok? Vamos voltar aqui à aula. Cronologia dos fatos. Aqui eu vou dar um resumo legal da cronologia de quando foi descoberto, porque você vai ver que, tá vendo isso aqui? 1565 foi quando Magé virou um povoado. Em 1857 foi quando Magé se tornou uma cidade. Tem um gap aqui, tem
Tem um espaço de tempo. E nesse espaço de tempo acontecem algumas coisas interessantes que é bom a gente citar aqui, tá? Desculpa. Eu vou tentar cortar aqui o Tratado de Tordesilhas, fazer aqui o Tratado de Tordesilhas meio feio. Me perdoem se eu estiver cortando errado. Ó, o Tratado de Tordesilhas, até onde a gente já sabe, isso aqui era do pessoal lá da Espanha, né? E isso aqui, tudo isso aqui era de Portugal. Óbvio que mudou depois, tá, gente? O Tratado de Tordesilhas. E aqui o Brasil ele foi dividido em capitanias hereditárias, tá? Capitanias hereditárias. A nossa ficava mais ou menos aqui, que é de São Vicente. E essas capitanias hereditárias, elas tinham uma subdivisão, que eram as Seis Marias. Tinha subdivisões aqui, entendeu? No território. Deixa eu escrever aqui, Seis Marias, que eram essas subdivisões. Só para você ter uma compreensão, tá? Do que estava acontecendo. Após 65 anos do descobrimento do Brasil, coloquei entre aspas, é uma visão eurocêntrica, ou seja, em 1900, está errado isso aí. Deixa eu acertar aqui. 1565, os colonos portugueses fundaram o quê? Fundaram Magep-Mirim. O início do nome, o nome era Magep-Mirim, né? Seria ali o lugar do pajé Mirim, algo assim. Um lugar pequeno do pajé, algo assim. Tá? Então, em 1565, os colonos fundam o povoado Magep-Mirim. Ó, por isso que está aqui no brasão. É por isso que eu botei o brasão aí. Tá ok? Então foi aquilo que eu falei para vocês. Sabemos que os franceses já estavam em terras brasileiras e fazendo alianças com os povos autóctonos que aqui viviam, tá? E somente em 1565, após a expulsão desses franceses do Rio de Janeiro, Simão da Mota é agraciado por Mendes Sá com uma sesmaria e edifica sua morada no Morro de Piedade, próximo do qual, ainda hoje, existe o porto de mesmo nome, tá? O Porto de Piedade, a poucos quilômetros da atual sede municipal, tá? Alguns anos depois, Simão da Mota, com outros portugueses e inúmeros escravos, transferiram-se para a localidade chamada de quê? Magep-Mirim. Nessa época, Magep-Mirim possuía um dos principais portos da região, onde muitos navios negreiros descarregavam os escravos. Muitos navios negreiros, gente, descarregavam os escravos que tinham para ser vendidos, tá? E ao mesmo tempo buscavam iguarias e levavam carregamento no seu retorno. E isso perdurou até o final de 1888. Até o final de 1888. Isso por quê? Porque em 1888 houve lá a assinatura pela Princesa Isabel, né? E foi em 13 de maio. Se perdurou essa questão dos escravos até o final de 1888, isso quer dizer que de maio até dezembro de 1888, muita gente ainda teimava em ter escravos, tá? Mas foi descontinuado, graças a Deus, né? Foi aquilo que eu falei para vocês também, né? Capitanias hereditárias, é uma questão para vocês recordarem. Agora vamos lá. O ano é isso aqui, né? Eu vou frisar bastante isso aqui. Só que, um ano depois, deixa eu pegar aqui uma caneta, deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Ah, tá. Um ano depois, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Um ano depois, em 1566, me perdoem que eu ainda estou treinando, tá, gente, com essa caneta. Em 1566, eles descobriram um Poço Bento. Eu vou colocar esse Poço Bento para vocês aqui, que foi um aninho depois da descoberta, tá? Da descoberta não, da criação desse povoado chamado Magé. Deixa eu mexer aqui no estúdio. Opa!
Eu já tinha deixado aqui, ó, Magé. Aí, o Poço Bento. Esse aqui é o Poço Bento. O Poço Bento do Padre José de Anchieta, muito famoso. Esse Poço Bento você pode colocar aí no seu Waze, no Google Maps, Estrada da Piedade sem número Magé. Você vai chegar nele, tá? Há várias versões sobre a história que conta desse poço, né? Foi descoberto um ano após esse povoado ter se aberto aí para aqui para o Brasil. E uma das versões é que o missionário, né, o Padre José de Anchieta, aportou na Praia da Piedade e lá encontrou um pouco de água salobra, aquela água que é imprópria, né, para o consumo. E com um simples tocado do seu cajado na água, a água se tornou potável. Isso é um dos relatos. Outro relato assevera que o padre José de Anchieta perfurou com seu bordão a terra dura como pedra, porque estava castigada ali, né, com a forte seca. E desse pequeno buraco começou a brotar água pura e cristalina, o que continua acontecendo até os dias de hoje. Né? Olha só que interessante. Você pode ir lá. A notícia desse milagre lógico se espalhou rapidamente, né? E a partir daí o Poço Milagroso passou a receber um grande número de romeiros vindos de muitos lugares em busca de cura para os seus males. Nessas terras, os padres jesuítas construíram até uma ermida junto ao Morro da Piedade, que se transformou mais tarde no Santuário de Nossa Senhora de Piedade. Tá ok? Deixa eu mexer aqui de novo no estúdio, voltar para a aula. E eu tenho que voltar aqui. Ah, tá. Voltei. Vamos lá. Continuando aqui na cronologia dos fatos. Em 1696 foi criada a freguesia. O que acontece? Com o desenvolvimento em novas extensões de terras, se tornou povoado em 1565. Em 1696 se tornou uma freguesia. Né? Ele foi passando, foi galgando, né? E em 1789 passou a ser conhecida como vila. Quer dizer, povoado, freguesia, vila. Mas tem outras classificações, tá? Ó, povoado, freguesia e vila. Povoado 1565, freguesia 1696, vila 1789. Por ordem do vice-rei Dom Luís de Vasconcelos e Souza. O que acontece? Antes de 1789, teve um acontecimento interessante. Estou até mostrando para vocês. Tá vendo essa igreja aqui? Então, a construção da igreja deu-se o início dela em 1747, ou seja, antes de 1789, quando se tornou vila. E a primeira missa, né, que teve nessa igreja foi em 1750. Né? Neste período, altares laterais eram pintados diretamente nas paredes de pedra e cal. Interessante, hein? Você ainda pode ver marcas disso lá. Ainda hoje se pode observar restos dessa pintura no altar lateral. Do ano de 1751 até 1768, acontece a conclusão da torre e a colocação de 3 sinos. No período de 1779 a 1789, que é justamente quando Magé se torna uma vila, o mestre Valentim, com sua escola de arte, constrói o altar-mor e 2 altares laterais que conservam a marca deste tempo glorioso da corte do vice-rei Dom Luís de Vasconcelos até os dias atuais. Vamos dar uma olhada na foto. Aí, o vice-rei Dom Luís de Vasconcelos proclama categoria de vila em 1789. E quem é a testemunha desse fato? Tem uma praça aqui, ó. Uma praça aqui, né? Central.
o Largo da Matriz foi palco de inúmeros acontecimentos históricos. Então o Largo da Matriz ele foi meio que testemunha desses acontecimentos, tá? E a gente finaliza aqui em 1789 como o ano que se tornou uma vila. É importante decorar isso aqui, tá? Mas não para aí, tá bom? Aqui, ó, os altares, altar lateral, né? Tá aqui, dá até para pintar. Vale a pena, gente, vocês darem irem na cidade, né? Dar uma olhada, tá bom? Vamos continuar. Só reforçando que quando Magé foi elevada à categoria de vila por força do ato de 9 de junho de 1789, o seu território foi constituído com terras desmembradas do município de Santana de Macacu e da cidade do Rio de Janeiro, inclusive ilhas do pequeno arquipélago de Paquetá, tá? Era constituído, os distritos eram esses, tá? Não eram aqueles que eu li lá no início, não. Aqueles distritos que eu li no início da aula, aqueles distritos são os atuais. Esses aqui que eu vou falar, né, da época de 1789, já não são mais, ó. Era Magé, Guapimirim, Suruí, Inhomirim e Guia de Pacopaíba, tá bom? Vamos lá então. Continuando aqui na cronologia dos fatos, em 1802 Magé foi elevada à cabeça de corte. Opa! Vamos lá então. Ó. Vamos lá então. Deixa eu tentar aqui escrever para vocês. Ó. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ó. Povoado. Freguesia. Vila. Cabeça de corte, né, em 1802. O que seria uma cabeça de corte? Na época monárquica, cabeça de corte era um título de posição de liderança frente a outras regiões da época, tá? Depois, em 1810, durante a monarquia, foi criado o Baronato de Magé, quer dizer, aí já é baronato, e tem alguns barões lá, né? E depois virou Viscondado. Tá ok? Olha só quanta coisa a Magé tá passando, né? Para se tornar uma cidade, tá? Para se tornar uma cidade. Em 1810, durante a monarquia, foi criado o Baronato de Magé, sendo elevado ao título de Viscondado em 1811. Em 30 de abril de 1854, deixa eu ver aqui no brasão, ó, o brasão 1857, né, quando ela virou uma cidade, a gente está chegando lá. Mas 4, 5, 6, 7, 3 anos antes de se tornar uma cidade, houve uma coisa grande para Magé. A Estrada de Ferro Mauá, oficialmente denominada Imperial Campanha de Navegação a Vapor, e Estrada de Ferro de Petrópolis. Foi a primeira ferrovia a ser estabelecida no Brasil, né? E ela foi inaugurada em 30 de abril de 1854, 3 anos antes de se tornar uma cidade de Magé. Ganhou essa ferrovia aí, né? Ela ligava lá o Porto de Mauá, Fragoso, no estado do Rio de Janeiro. Tinha uma quilometragem de 14,5 km, e depois foi postergada a 15 km, né? E ela foi construída pelo empreendedor Irineu, pode ser que caia, tá, gente? Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá. Vale lembrar, gente, que isso aqui, ó, estamos vendo aqui um Visconde nesse ano aqui, que Magé já era um viscondado. Estão ligando os fatos? Tá? Antes de se tornar uma cidade, Magé era um viscondado. Tá ok? Olha só as fotos aí de 1854 dessa ferrovia, tá? Importante para Magé, importante para sua prova também, tá ok?
Em 1857, graças a Deus, a vila ou viscondado de Magé foi elevada à cidade, denominando-se Cidade de Magé, que permanece até hoje. Agora vamos lá, gente, porque vocês estavam, né? Isso aí geralmente cai em prova. A palavra Magé pode significar muitas coisas. Olha só o que pode significar. Pajé, feiticeiro, sacerdote local dos povos originários, morada do príncipe Tupi-Guarani, ou ainda alguns historiadores chamam de Portal da Glória. É óbvio, se eu sou administrador da cidade, eu ia citar esse aqui ou esse aqui, tá bom? O nome Magé, para alguns povos originários, ele significa água parada, tá? Água parada também, deixa eu escrever aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a caneta. Vou botar aqui, ó. Água parada, tá? Para outros, a tradução do nome Magé é feiticeira, uma tradução que muita gente não vai gostar, né? Que faz referência à palavra pajé. Magé, pajé. O nome do município de Magé é uma derivação do seu nome original, Magé-Mirim. Você lembra que a gente falou lá atrás? Cujo significado seria pequeno lugar do pajé. Logo, se tirarmos o mirim, ficará pajé novamente, somente como referência, né? O sacerdote local ali dos povos originários, que por muito é chamado de feiticeiro. Magé também tem um significado no Tupi-Guarani de morada do príncipe, que é uma boa tradução, e Magé também é chamado por alguns historiadores de Portal da Glória. Então, decorem esses nomes aí, gente, porque são nomes que podem aparecer na sua prova, sim, tá? Em 1888 ocorre a abolição da escravatura, a gente já está acabando, esse é o último slide. E seus efeitos para Magé. O que aconteceu? Não só para Magé, tá? Como para várias cidades aqui do Rio de Janeiro. Com a abolição da escravatura, houve considerável êxodo dos antigos escravos, ocasionando uma terrível crise econômica, tá? Para as cidades, no geral. Esse fato faz com que a região não tenha gente para plantar, não tem gente para mexer ali. E com essa falta de pessoas para poder plantar, para poder mexer nas plantações e o abandono das terras, provocou uma obstrução dos rios, fazendo com isso, grandes alagamentos na região, tá? Houve também, mais ou menos nesse período, um aumento dos casos de malária, que reduziu muito a população de Magé e paralisou por várias décadas o desenvolvimento econômico da região. A localização privilegiada de Magé, próximo às cidades, trouxe um novo surto de desenvolvimento, né? Mais tarde, lá para o início do século XX, com a implantação de várias indústrias, especialmente indústrias têxteis. Em 1892, Guapimirim, então, era o terceiro distrito de Magé, adquire sua autonomia com redução expressiva do território magiense, tá? Tanto é que o Guapimirim hoje é uma cidade. Hoje, em 2025, a gente está às portas aí do concurso público de Magé. Magé completa 460 anos de idade, sendo uma das mais antigas do território fluminense. Ela conserva em sua memória porque deu um bug aqui. Mais antiga, ela conserva em sua memória histórica registros valiosos sobre os tempos da colonização e do Império, como, por exemplo, a de ter sido um dos pontos terminais do Caminho das Pedras, a primeira estrada entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, pessoal, a gente chegou aqui ao final da aula, mas eu queria mostrar uma coisa interessante para vocês, que eu observei e eu acho que vale a pena quem assistir esse vídeo, né, mandar um e-mail lá para Ian, tá? Vou colocar aqui no site, ainda está parado lá. Olha só que interessante que eu achei aqui, ó. Na lei orgânica da cidade de Magé, tá vendo? Eu tô aqui no portal câmaramagé.rj.gov.br. Nesse portal tem lá a lei orgânica. E olha só o que eu achei.
No artigo 86 diz que os concursos públicos para preenchimento de cargos, empregos, não poderão ser realizados de decorridos 30 dias do encerramento das inscrições. Opa, não pode ocorrer um concurso público em Magé, com prova, se não tiver decorrido 30 dias do encerramento das inscrições, os quais deverão ser abertas por pelo menos 15 dias. Olha só o que acontece. Não nesse. As inscrições para Magé, elas podem ser realizadas até o dia 27 de janeiro. Ou seja, era para, depois de um mês, depois de 30 dias, do dia 27 de janeiro, realizarem as provas. Só que Magé marcou a prova para o dia 9. E isso está indo contra a lei orgânica deles. Então, eu peço a vocês que mandem um e-mail lá para Ian, tá? Mandei um e-mail para Ian dizendo, olha, as suas inscrições são até o dia 27. Você tem que fazer um concurso público 30 dias depois. Você não pode fazer dia 9 de fevereiro, tá bom? Isso é só uma dica aí de quem lê as leis e fica observando. Tô de olho. Então, meus amigos e amigas, chegamos ao final desse vídeo. Espero que ele tenha contribuído para os seus estudos ou contribua para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de dar o seu like e seguir o canal. Aproveita que você chegou até aqui e compartilha também. Aproveita para desejar bons estudos e sucesso, tá bom?